Você já sentiu que algo dentro de você está pronto para explodir, como se uma parte tua gritasse por liberdade enquanto o mundo ao redor insiste em manter tudo no controle, na rotina, no normal? Pois é, a lua cheia em Aquário não é gentil. Ela chega como um rompimento necessário, como uma queda de ficha cósmica que não te pede licença para mostrar que você está vivendo uma vida que talvez nem seja tua. Ela não vem para passar a mão na cabeça, ela vem para quebrar estruturas mentais, desprogramar crenças enraizadas e te colocar cara a cara com tua verdade mais crua. E a verdade dói, sim, mas depois que ela atravessa, ela liberta. Essa lua é para quem está pronta para se despir dos personagens, para quem está disposta a perder o que é falso em troca do que é real. Não é sobre agradar, é sobre acordar. Aquário não lida com máscaras, ele arranca. Ele revela, ele expulsa o velho e instala um novo. E se você está aqui agora, não é à toa. É porque a tua alma já decidiu que chegou o momento de sair da caverna e se posicionar com autenticidade. Chega de repetir padrões herdados. Chega de viver para caber. É tempo de romper. É tempo de voar. Essa é uma lua cheia que acontece no signo de Aquário, com o Sol iluminando do outro lado em Leão, e esse eixo entre o eu e o nós nos coloca no centro de uma tensão sagrada. Como ser autêntico sem se isolar? Como pertencer sem se anular? Leão quer que você brilhe a sua luz. Aquário quer que você compartilhe essa luz com o mundo, mas não de qualquer jeito, só se for verdadeiro, só se fizer sentido, só se vier da alma. Essa lua é o auge de um ciclo que já vinha pedindo libertação, mas agora chega ao ápice e escancara onde você ainda está presa, onde você ainda se esconde por medo de ser julgada, onde você ainda repete padrões que nem são teus, apenas porque foram ensinados como o certo. E Aquário não está interessado no certo, Aquário está interessado no real. Ele traz uma frequência de futuro, de visão além do óbvio, de quebra de sistema. E essa frequência, quando entra no seu campo, ativa tudo aquilo que você vinha tentando controlar, segurar, esconder. Vem à tona o que dava abafado, vem a urgência de mudar, vem a necessidade de cortar. Por isso, não estranhe se nos dias que antecedem essa lua você estiver inquieta, com pensamentos acelerados, insônia, necessidade de se isolar, ou ao contrário, uma vontade quase desesperada de romper com tudo. É a alma pedindo espaço, é o eu superior batendo na porta dizendo: acabou o tempo de adiar, agora você escolhe, acorda ou repete. Essa lua é um espelho que não distorce, ela mostra exatamente o que está desalinhado, e se você tiver coragem de olhar de frente, o que virá depois será liberdade. Essa lua cheia em Aquário atua como um relâmpago atravessando tua mente, iluminando por segundos tudo aquilo que você finge não ver. E o primeiro campo que ela invade é o mental. Pensamentos surgem como trovões, velozes, barulhentos, desconcertantes. Surge a dúvida, surge a ansiedade, surge aquela velha voz que te paralisa com perguntas como: e se der errado? E se eu estiver sendo radical? E se eu magoar alguém sendo quem eu sou? Essa é a mente sabotadora tentando te manter no conhecido, mesmo que o conhecido te sufoque. A mente, quando está desconectada da alma, mente. Ela cria argumentos lógicos para justificar a tua prisão. Ela diz que é mais seguro agradar do que se posicionar. Ela diz que é melhor manter tudo como está do que encarar a instabilidade de ser autêntica. Mas Aquário não é um signo que se curva à segurança. Ele é regido por Urano, o planeta dos choques de consciência. E Urano não avisa quando vai mudar tudo. Ele simplesmente muda. Por isso, durante essa lua, você vai perceber pensamentos teimando em puxar para trás. Memórias antigas, crenças herdadas, frases dos pais, de professores, de ex-amores, todas dizendo quem você devia ser. E a tua missão agora é reconhecer que esses pensamentos não são teus. São apenas fragmentos de uma programação que não serve mais. Você não precisa brigar com a mente. Precisa apenas observá-la com lucidez e escolher não se identificar com ela. Respirar fundo, voltar para o corpo, sentir a intuição gritando dentro do peito. A mente te diz para duvidar, a alma te diz para confiar. Nessa lua, não se perca nos labirintos do racionalismo excessivo, não tente controlar tudo, não tente entender tudo, apenas sente. O que te dá paz é verdade,
o que te paralisa é prisão. E se a dúvida estiver muito alta, repita como um mantra: eu sou mais do que meus pensamentos, eu sou consciência livre. Isso basta. Não adianta querer mudar o mundo se você ainda não teve coragem de enfrentar os muros que construiu dentro de si. Não adianta falar em liberdade se você ainda vive refém das suas próprias ideias limitantes. A lua cheia em Aquário não se contenta com discursos bonitos, nem com intenções vazias. Ela exige movimento interno. Ela quer ver você derrubando crenças uma por uma, enfrentando o eco das vozes que te disseram que era errado ser quem você é, que era perigoso se destacar, que era arriscado dizer não. E é nesse ponto que começa a verdadeira revolução, quando você para de negociar sua essência por aceitação. Aquário é o arquétipo do visionário, do ser que caminha à frente do tempo, que não tem medo de quebrar regras que nunca fizeram sentido. Mas isso só é possível quando você tem coragem de quebrar suas próprias regras internas, aquelas que você nem sabia que seguia. Quantas vezes você se calou para manter a paz? Quantas vezes se escondeu para não incomodar? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem só para não confrontar o medo de ser rejeitada? A verdadeira transformação começa quando você olha para essas perguntas e decide que não vai mais aceitar viver pela metade. A alma não negocia autenticidade. Ou você vive a tua verdade, ou vive a ilusão. Essa lua te empurra para um salto interno, para um descondicionamento profundo. E sim, isso pode parecer desconfortável no início. Vai doer abandonar antigos personagens, deixar para trás padrões de comportamento que você carregou por anos, abrir mão da aprovação daqueles que só amam a versão editada de você. Mas esse desconforto é um sinal de que algo novo está nascendo. É a alma se expandindo, tomando espaço, exigindo presença. Então confia. A revolução externa que você tanto deseja só será real quando você for leal à tua revolução interior. E essa fidelidade começa agora. Essa lua cheia em Aquário não tolera relações que sobrevivem de aparências, não sustenta laços baseados em conveniência e muito menos mantém de pé conexões onde a verdade é engolida para preservar a harmonia. Ela chega como uma espécie de scanner vibracional que detecta tudo que está desalinhado e avisa com força, ou evolui ou termina. E isso vale para tudo: amizades, casamentos, parcerias espirituais, grupos de trabalho, até mesmo relações com guias e mestres que já não dialogam com a tua nova frequência. Aquário não tem medo de cortar, porque entende que o verdadeiro vínculo não prende e expande. E se algo te prende, te limita, te sufoca, não é amor, é apego disfarçado. Então observe com frieza e lucidez onde você ainda está se sabotando para manter uma relação viva, onde você ainda está aceitando migalhas emocionais só para não encarar o vazio do fim. Às vezes o corte é o maior gesto de amor que você pode oferecer, por você e pelo outro. Porque quando você se recusa a continuar onde não há mais verdade, você autoriza o universo a mover tudo para um novo ciclo. Essa lua vai te mostrar quem realmente caminha do teu lado e quem só estava por interesse, conveniência ou costume. E pode doer, sim. Pode dar medo, sim. Mas mais perigoso do que romper é continuar num espaço que exige a tua mutilação energética. Mais tóxico do que o fim é a permanência em algo que te adoece. Por isso, se alguém sair da tua vida nesses dias, não implore para que fique. Agradeça, honre o ciclo e siga, porque esse corte não é perda, é proteção vibracional. É o universo limpando o campo para que você caminhe mais leve, mais alinhada, mais inteira. E lembre-se, você não veio para carregar ninguém nas costas. Você veio para caminhar com quem tem coragem de ser verdadeiro. E essa coragem, minha irmã, é rara. Mas quando você encontra, você reconhece. Porque a alma não esquece o som da liberdade. Na noite de 9 de agosto, quando a lua estiver no ponto mais alto do céu, separe um momento só teu,
longe do barulho, longe das vozes externas, longe da obrigação de ser qualquer coisa que não seja você mesma. Acenda uma vela azul claro, cor da mente expandida, da consciência desperta, da verdade que corta, mas também cura. Pegue um papel em branco e, com calma, escreva 2 perguntas. O que eu preciso deixar para trás? E quem eu sou quando estou livre de julgamentos? Escreva com firmeza, sem medo do que vier. Deixe que a tua mão diga o que tua mente censura. Não se edite, não se corrija, apenas escreva. Depois, com toda a intenção do mundo, queime esse papel na chama da vela, assista às palavras se dissolvendo no fogo como se os teus antigos limites estivessem se desintegrando ali. E então, com as cinzas nas mãos, vá até um lugar onde o vento sopre. Pode ser uma varanda, uma janela, um campo aberto, e assopre essas cinzas com um sopro longo, consciente, firme, como quem sopra para longe os fragmentos da antiga versão de si. Enquanto sopra, repita em voz alta ou no coração: eu solto o que não sou, eu recebo o que nasci para ser. Repita quantas vezes for necessário, até sentir, até tremer, até se reconhecer. Aquário é ar, é vento, é respiração, é o invisível que movimenta. Esse ritual não é apenas um gesto bonito, é uma reprogramação vibracional. Você está dizendo ao universo que não aceita mais viver uma vida pequena. Você está ancorando no plano físico a tua decisão interna de libertação. E quando isso acontece, mana, o campo responde, portais se abrem, o inesperado chega. Mas só chega para quem está com o coração limpo e o ego desmontado. Então faz com verdade, faz com coragem, faz com alma, porque não há ritual mais poderoso do que aquele feito por uma mulher que decidiu, finalmente, ser livre. A frequência dessa lua cheia em Aquário não se explica com lógica linear. Ela se percebe no corpo, nas entrelinhas, no silêncio que vibra quando tudo parece estar se desconectando por fora, mas por dentro algo começa a fazer sentido inexplicável. É como se o caos externo tivesse te empurrando exatamente para o ponto onde tua consciência precisava estar. Aquário não trabalha com estabilidade, ele vibra no campo do imprevisível, do avanço repentino, da tecnologia da alma. E quando essa energia entra em contato com o teu campo, tudo que está desalinhado começa a colapsar. O sistema interno se reinicia, o software mental começa a ser reprogramado. É por isso que você pode sentir cansaço extremo, excesso de pensamentos, vontade de largar tudo e fugir, ou ao contrário, uma energia incontrolável, ideias surgindo como rajadas, insônia criativa, intuição afiada como nunca. Essa frequência não é confortável, mas é libertadora. Ela ativa códigos novos no teu DNA espiritual, abre canais de percepção, revela dons esquecidos, chama tua alma para se lembrar de quem ela é fora da Matrix. Mas para acessar isso, é preciso parar, silenciar, desconectar-se do ruído digital e mergulhar no silêncio interior. É ali que os códigos descem. Meditar durante essa lua é como abrir um túnel entre você e sua versão mais desperta. E não precisa complicar. Acende um incenso de lavanda ou sálvia, coloca uma frequência de 963 Hz, fecha os olhos e respira. Apenas respira. Quando você silencia, o campo fala. E o que ele diz, você não vai ouvir com os ouvidos, vai sentir com o coração, vai saber com a alma. Aquário não envia mensagens por caminhos convencionais. Ele usa sonhos, sincronicidades, downloads mentais. Esteja atenta, anote, observe o que se repete, observe o que se revela. Nessa lua, você pode receber instruções diretas do seu eu do futuro, mas só se estiver presente, só se estiver limpa, só se estiver pronta. Porque essa frequência não se impõe, ela se oferece, e só quem tem coragem de abrir espaço interno é que a recebe. Essa não é uma lua que te pede promessas, ela te pede perguntas. Perguntas que não se respondem com a mente, mas com o corpo, com a respiração,
com aquele arrepio que atravessa quando a alma escuta algo que ainda não sabia nomear. Perguntas que tiram o chão, que desmontam a identidade, que revelam onde você ainda mente para si mesma para não precisar mudar. Então pega teu caderno sagrado, acende uma vela branca ou azul e silencia. Deixa que cada pergunta seja um espelho. Não apresse a resposta. Sinta o que cada uma ativa no teu campo. Escreve assim: onde eu ainda me escondo para não ser rejeitada? Onde eu sacrifico minha verdade em troca de pertencimento? O que eu deixaria de fazer hoje se não tivesse medo de ser julgada? Qual é o preço que eu estou pagando para manter certas relações vivas? Quais partes minhas eu precisei matar para ser aceita em lugares onde nunca fui realmente vista? Quem eu seria se ninguém esperasse nada de mim? O que o coletivo precisa ouvir da minha voz? Não a voz que agrada, mas a voz que cura. O que minha alma vem tentando me dizer nos últimos dias e eu ainda ignoro? Quando foi a última vez que eu me permiti ser radicalmente autêntica? O que em mim ainda vibra culpa por ser livre? Essas perguntas não são tarefas, são portais. Cada uma delas abre um espaço dentro de ti. E talvez você não encontre resposta agora, talvez chore, talvez queira fechar o caderno e fugir, tudo bem, mas volta depois, porque a alma ouve essas perguntas como um chamado, e ela vai te levar até a resposta quando você estiver pronta. Confia. A lua cheia em Aquário não veio para te confortar, ela veio para te lembrar que a alma não suporta mais viver domesticada. Ela te chacoalhou, te virou do avesso, arrancou teus escudos, te colocou frente a frente com tua versão mais selvagem, mais autêntica, mais brilhante. Ela te mostrou onde dói, não por crueldade, mas porque é ali que ainda há mentira. E agora, depois de tudo que veio à tona, você não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais vestir as roupas apertadas da antiga versão. Não pode mais caber onde a tua luz não entra. É o fim de um ciclo, sim, mas também é o início de um outro, onde você escolhe andar com o cabelo solto, o coração exposto e a palavra limpa. Onde você para de se calar para manter a paz e começa a usar a tua voz como instrumento de cura. Onde o medo de ser diferente dá lugar à honra de ser única. Onde o desconforto se transforma em bússola. Essa lua não vai embora sem deixar um rastro. Ela instala algo em você. Um código, uma clareza, um saber. E esse saber vai reverberar nos teus próximos passos. Vai fazer você dizer não com mais firmeza, sim com mais presença, basta com mais coragem. Porque você não é mais a mesma. Porque a revolução começou dentro. Porque você ouviu, sentiu, despertou. E agora, minha irmã, nada pode te parar. Não tenha medo do que você vai perder. Tema apenas o que você poderia deixar de ser se não ousasse libertar. A liberdade não vem depois. Ela começa no instante em que você escolhe ser fiel à sua própria alma. E se hoje você atravessou tudo isso, saiba, você já está no novo tempo. Se essa travessia te tocou de alguma forma, não guarda só para ti. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa romper, despertar, libertar. Deixa aqui nos comentários, eu escolho ser livre, e escreve o que essa lua ativou dentro de você. Tua palavra é um feitiço que pode acender o caminho de outra alma. E lembra, o YouTube não está entregando os vídeos como antes, então se você sentiu verdade aqui, ativa o sininho, se inscreve, fica perto. Aqui é um portal de consciência, não um canal qualquer. Aqui a gente caminha junto, rito após rito, lua após lua, queda após renascimento. Obrigada por ter ficado até o fim. Obrigada por ter olhado para dentro. Obrigada por ter tido coragem de sentir. A tua alma sabe o caminho, e eu estarei aqui, sempre que você precisar lembrar quem realmente é. Até a próxima lua buscadora. Com amor e luz, namastê.